instruções para cristãos, procedimento cristão, de como a gente deve viver nesse mundo, né? Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: despojando-nos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Aqui ele vai pedir para a gente se despojar do pecado, da inveja, de falar mal dos outros ou de desejar mal dos outros, do engano, infelizmente ele está falando isso com cristãos, ou seja, não se aproveitar de uma aparência de santo para enganar, para incomodar outras pessoas, né? O engano, a malícia e todos esses sentimentos carnais humanos. Já não fazer mais as coisas que nós fazíamos antigamente, antes de aceitar Jesus. E aí ele continua dizendo, no 2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que nele vos seja dado crescimento para a salvação. É interessante esse versículo 2, porque ele não diz para a gente querer o leite, não é querer. Desejo é ânsia, e quem tem essa ânsia? A maioria dos cristãos, uma parcela mínima dos cristãos, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo. A gente tem muitos cristãos acomodados, muitos cristãos que vivem uma vida sem sacrifício nenhum. Então ele não diz que é para querer esse desejo, querer esse leite, que é a palavra de Deus. Não é para querer, é para desejar, é para ansiar, para ter ânsia. Vamos nos analisar, será que a gente está tendo essa ânsia desse leite espiritual, da palavra de Deus, para que a gente possa alcançar esse crescimento? 3. Se é que já temos a experiência de que o Senhor é bondoso, chegamos para Ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita preciosa. Acredito que Pedro aqui, ele está fazendo uma comparação, usando a palavra pedra. É lógico que não tem só aqui, né, no livro de Salmos também que tem isso aqui, mas acredito que ele está fazendo uma comparação com as pedras que antes eram adoradas pelos pagãos e até por nós mesmos, né? Pedras sem vida, a idolatria, os ídolos, mas ele fala a pedra que vive, a pedra viva, que ele pode ser adorado, porque ele tem vida, é uma pedra que tem vida. Ele vai falar mais sobre essa pedra aqui. Inclusive fala que foi rejeitada pelos homens. Versículo 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, nós fazemos parte desse projeto, desse edifício de Deus. 6. Por isso está na Escritura: eles que põem em si uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. E no passado, antigamente, acho que agora eu nem entendo de construção, mas estudando, essa pedra principal era a primeira pedra que se colocava numa construção, e todas as outras eram alinhadas a essa primeira pedra. Então aqui tem um ensinamento maravilhoso aqui para nós, né? Porque todo aquele que tem crer não será envergonhado. Então nós também, como pedras vivas, alinhados a essa pedra principal,
derrotados, olhando para Jesus. Essa pedra que é a principal. Primeiro foi colocada, todas as outras têm que ser alinhadas a ela, ou seja, olhando para Jesus. Isso Paulo também fala, né? Versículo. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra dos construtores rejeitaram essa vencer a principal pedra angular. E pedra de tropeço e mocho de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Há aqui uma contradição. Aqueles que creem é um privilégio, para nós é um privilégio, e nós fomos separados, escolhidos para oferecer sacrifícios vivos, para adorar a Jesus. A gente está lá, já estou passando bem rápido para chegar lá onde eu quero. E uma contradição entre aqueles que não queiram, os pagãos, os gentios. Eles, muito pelo contrário, tropeçam nessa pedra, porque por mais que a gente tenha muita gente por aí que diz que é cristão, que fala que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, mas despreza a palavra de Deus, sim. Alguns, apesar de dizer que crer muito em Deus, se irritam e têm ódio da palavra de Deus. Deus é bom, mas não quer toda a palavra de Deus, despreza alguns versículos da Bíblia, se irritam, não podem ofender a Deus, não podem enfrentar a Deus, então enfrentam os cristãos, odeiam os cristãos, se pudesse, destruía os cristãos, mas o ódio deles, a ira deles, não é contra nós, é contra a palavra de Deus, e eles tropeçam nessa palavra, querem colocar de lado a justiça de Deus, apenas focar na bondade de Deus. Deus é bom, mas querem colocar de lado a justiça de Deus e um Deus irado. E eu amo pensar dessa forma. Versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançados misericórdia. Louvado seja Deus. E no passado, para ser sacerdote, tinha que fazer parte de uma tribo, fazer parte de uma família, mas hoje em dia não. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo é parte da família de Deus. Então todos nós fomos separados, escolhidos como sacerdote, como um povo que tem um dono, diz, né? Propriedade, um povo que pertence a Deus, diferenciado, pertence a Deus. Vamos lá, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrino, forasteiro, pessoas que vos absteis das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Exemplar, procedimento exemplar no meio dos gentios. E cadê os gentios? Cadê os gentios? Eles estão por toda parte e alguns estão dentro de casa. Os gentios estão no lugar onde você trabalha, eles estão no lugar onde você estuda, e eles estão por toda parte, e é necessário que, mediante essa palavra, eu venho repetir para vocês João capítulo 17, versículo 16, que diz: eu peço, meu Deus, que o Senhor tire eles do mundo, mas que guarde do mundo. Eles estão em toda parte, e a gente não vai sair do mundo, vai ter que lidar com essas pessoas. Eles
às vezes dentro de casa. E algumas pessoas, a maior provação que ela enfrenta na vida, às vezes não é nem no trabalho, não é nem na escola, não é nem na vizinhança, é dentro de casa, porque o jeitinho está dentro de casa. Eles estão por toda parte. E Jesus, ele pede que no meio das provações, não é para nos tirar do mundo, mas para Ele nos guardar, para Ele nos proteger do mal, e também nos sustentar em meio às provações. Tem para onde correr, não. Não tem para onde correr. Não perde que o estilo do mundo. É o mundo, irmãos. E o que é o mundo? O mundo é tudo isso que você vê: a maldade, o esfriamento do amor. Como Paulo está dizendo aqui, que vocês não se livrem do engano. Mas tem o mundo. Tem para onde correr? Vão engano, com a malícia, pessoas falando mal, desejando mal. As pessoas querem botar, querem ganhar vantagem em cima de você e tudo que você imaginar. Gente fica desejando a queda. Se tem uma oportunidade, quer te prejudicar. Não tem para onde correr. Esse aqui é o mundo. E a gente precisa lidar com todo tipo de pessoa que está fora de casa, mas às vezes está dentro de casa. E ele está dizendo que é para a gente proceder dessa forma, porque mais na frente essas pessoas vão glorificar a Deus por causa do nosso procedimento. Mais na frente, quando eu prego e creio naquilo que prego e dou testemunho, é um fato, é verdade. É incrível como as coisas mudam o tempo todo. Eu estava meditando nessa palavra, e aí eu pensei como as coisas mudam. Até um tempo atrás, eu morava com minha família e estava aos pouquinhos compreendendo a palavra de Deus, aos pouquinhos recebendo instrução da palavra e sendo muito observada por todos, dentro de casa e na parentela, sendo o procedimento, a maneira de viver, tudo. Eu sei que ainda hoje tem pessoas que observam procedimento, a maneira que fala, como anda, tudo. Mas como as coisas mudaram? Porque antigamente as pessoas que observavam, querendo pegar uma falha minha, um erro meu, hoje glorificam a Deus por minha vida. Sério, eu estou falando para vocês. E qualquer coisinha que precisa, já manda uma mensagem: ora comigo, ora com fulano. As coisas mudam. E Paulo e Pedro afirmam que mais na frente, se houver esse procedimento cuidadoso diante dos gentios, estejam eles fora de casa ou dentro de casa, por mais que eles queiram falar mal de você, mais na frente, aquilo que a gente falava, acho que na sexta, não lembro direito, às vezes você tem que levar um bom tempo tratando a pessoa como você quer ser tratado, e às vezes demora, mas mais na frente eles vão glorificar Deus pela tua vida. Creio, afirmo. Versículo 13, certo? Isso. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ele rei ou soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Onde eu continuo a falar rapidamente sobre o sujeitar às autoridades das instituições humanas. Esse sujeitar às autoridades não significa que você vai aceitar tudo, mas o respeito não é por aquilo que a pessoa é,
mas pelo temor, pelo respeito a Deus, não por aquilo que a pessoa não é? Porque muitas das vezes você vai ter que lidar com pessoas, inclusive que é gentil, né? Que é pagão, que está numa posição mais elevada que você, não é pelo que a pessoa é, mas é pelo temor que você tem a Deus, é pelo respeito, é pelo amor que você tem a Deus. Por isso que você vai proceder dessa forma. Versículo, deixa eu voltar no 5, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas ver como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. E Pedro vai nos ensinando o nosso procedimento, inclusive acho que é isso que tem o título aí da tua Bíblia, o nosso procedimento cristão. Vou fazer um resumo já, porque é daquilo que a gente está lendo, tá? Mas, deixa eu mostrar aqui. Sempre sereis submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordável, mas também ao perverso, porque isto é grave que alguém suporte tristezas, sofrendo injustiça, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. É fácil, irmãos, é fácil sofrer injustamente, abaixar a cabeça, abrir mão da razão, ver a injustiça e ficar é fácil. Que a Bíblia está nos colocando aqui, só quem já viveu sabe que não é fácil. Não é fácil ser injustiçado, não é fácil abrir mão da sua razão, mas essa é a instrução da palavra de Deus. Deus quer, isso agrada a Deus, que a gente venha a sofrer fazendo bem. A palavra sofrer já está dizendo que não é fácil. Sofrer, vai chorar, vai ficar triste, mas não vai revidar, não vai procurar se vingar, não vai arrumar confusão. Sofrer fazendo bem. Continuando. Eu vou voltar no 19. Porque isto é grave que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. E a gente tem um exemplo, né? O próprio Jesus. Quando eu penso em Jesus, eu não imagino uma pessoa com um olhar triste, uma pessoa que anda devagar, que fala muito devagar. Eu penso num homem firme, de olhar firme, um homem firme, forte, porém a Bíblia declara que ele suportou, nunca revidou, nunca desejou se vingar, nunca tentou devolver o mal com o mal. E a gente tem um exemplo, Jesus, o próprio Jesus, sofrendo. Pedro está dizendo, sofrendo e tristeza. A gente não pode esquecer disso, né? Porque você vai se deparar com pessoas lá fora que vão tentar te enganar, fazer maldade, falar mal de você, difamar. Embora você fazendo bem, a probabilidade de você passar por essas situações reduz e muito. Você fazendo bem, normalmente você não é atacado, atingido. As pessoas não vão te atacar, mas se isso acontecer, suportar, sofrendo com tristeza, porém sem revidar, sem devolver o mal com o mal. 21. Portanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-nos exemplo para seguir os seus passos. Quero também falar para vocês. 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se
julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, o nosso pecado, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertedes ao pastor e bispo das vossas almas. Agora porém vocês aceitaram Jesus. Agora porém vocês têm Jesus como Senhor e o exemplo de vocês é Jesus. Então o procedimento agora deve ser outro, deve ser diferente. Em casa, deixa eu rapidamente aqui, como agir em casa? Já todo mundo que a gente entendeu aqui. Em casa, a gentileza. Nosso procedimento é o testemunho vivo. Até porque você chegar e falar, sair falando para as pessoas que você mudou, que você é uma pessoa do bem, que você não faz mal para ninguém, é uma coisa. E muita gente faz isso e é um falso testemunho. Fala que mudou, fala que não faz mal para ninguém, fala que é um novo crente, fala que só ajuda as pessoas, que nunca procurou maltratar ou agir com injustiça com ninguém, mas é um falso. Infelizmente, eu volto a repetir para vocês que quando eu falo da igreja, é incrível, irmãos. Eu tenho temor, mas tem coisas que a gente tem que falar, né? A gente vive num momento em que é muito difícil os cristãos serem vistos com bons olhos, exatamente por isso, porque tem muita gente envergonhando o evangelho, porque diz que é cristão, porque fala que é isso, que é ministro, mas é um falso testemunho. E a gente precisa dar testemunho verdadeiro. Testemunho verdadeiro é a nossa maneira de viver, é o nosso procedimento. Porém, a gente nunca vai deixar de falar, né? Livro de Atos, ele diz assim, deixa eu ver se eu marquei aqui, capítulo 4, versículo 20, nos dá ordem que a gente não pode parar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Tudo aquilo que Deus ele fala, tudo aquilo que a gente ouve a respeito da palavra de Deus, tudo aquilo que a gente vê, nós somos testemunhas e a gente não pode parar de falar. Não pode parar de falar. Em qual lugar? Em todo lugar, aonde tiver uma oportunidade. Mas eu garanto para vocês, em casa, a tua família, as pessoas que são gentil dentro da tua casa, eles têm mais facilidade de ouvir um desconhecido do que ouvir você. É assim que funciona. Você pode estar falando a mesma coisa o tempo todo e a pessoa não dá nem atenção. Um desconhecido, uma pessoa lá fora, um amigo, um colega, fala, aquilo dali chama a atenção da pessoa, dá mais ouvido para as pessoas lá fora do que para aqueles que estão dentro de casa, para o irmão, para a mãe. Eu sei que é assim. Então, tem que falar, não podemos deixar de falar, mas o mais importante é o testemunho vivo. A maneira como a gente se comporta, ou seja, em casa, gentileza. Gentileza. Meu Deus, eu pergunto para você como ser gentil com uma pessoa ignorante. Como ser gentil com uma pessoa grosseira. Como ser gentil com uma pessoa áspera o tempo todo. Talvez, nesse momento que eu estou falando, você não está vivendo isso, mas isso acontece em muitos lares, muitos cristãos. Como ser gentil com uma pessoa grossa, com uma pessoa grosseira. É por isso que a gente tem o Espírito Santo, é por isso que Deus nos concedeu o Espírito Santo, irmãos, para nos ajudar nesse momento. Porque volta a dizer, às vezes, durante
gentileza dentro de casa, a gentileza com quem? Com todos. Com todos. Quem tem pessoas dentro de casa que não são cristãos, vai ter que passar por esse difícil exercício diário. Eu já passei, mas eu volto a dizer, é maravilhoso ver que as coisas mudam, e hoje eu não preciso ver isso. Lá atrás eu precisei morder a língua quando eu queria dar resposta. A gentileza dentro de casa. Hoje eu não preciso mais viver isso. Respirar fundo e lá na minha mente pelo menos contar até 3. Me afastar rapidamente, fechar os olhos e ficar dizendo, sussurrando. O que eu estou falando para vocês é real. Sussurrando bem baixinho, com os nervos à flor da pele, com a emoção aflorada, mas tentando ali me controlar e sussurrando: me ajuda, Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, para não explodir. Eu já precisei passar por isso e hoje não preciso mais. Então as coisas mudam e tem gente que precisa passar por isso hoje. Em casa, a gentileza fácil para alguns pode ser porque você não tem nenhuma pessoa dentro de casa que é grosseira, que é pagã, que é gentil, que é descrente. Mas para quem tem, fácil não é. Nos negócios, a honestidade. Pense uma coisa que envergonha cristãos. Pense uma coisa que envergonha cristãos. Infelizmente, todo mundo já ouviu dizer isso, que a pessoa prefere fazer negócio com o incrédulo, prefere fazer negócio com o perturbado, com o endemoniado, com o incrédulo, com o mundano, do que fazer com o crente. Irmãos, coisa triste, viu? Coisa triste. Tem gente, eu tenho temor quando eu falo isso, mas eu vou falar. E eu estou gravando, mas eu vou falar. Misericórdia. Tem gente que dentro da igreja, olha só, dentro da igreja, começa a orar, lutar pela sua vida financeira, aí começa a desenvolver, coloca o seu próprio negócio. Agora que o próprio negócio está crescendo, ela precisa contratar funcionários. Ela vai começar, exemplo, de 3 pessoas. Ela pensa 1, 2, 10 vezes em contratar gente da igreja. Ela quer contratar pessoa lá fora. Ela é triste, sempre triste. Então, nos negócios, honestidade. Vai negociar com alguém, vai fazer contrato, vai comprar, vai trocar. Qualquer negócio que você faz lá fora, seja com o teu patrão, seja com o subordinado, com o teu liderado, com qualquer pessoa nos negócios, honestidade, diferencial. Afinal de contas, como Pedro disse aqui, como foi que ele terminou aqui? Porque estavas desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Aquela traduzinha desse versículo 25 aqui, da forma mais simples que a gente entende, agora vocês são convertidos, agora vocês aceitaram Jesus. E pense numa coisa que é admirável, e isso eu falo porque a gente acaba conversando com muita gente fora da igreja, né? Pense numa coisa que é admirável em uma pessoa lá fora: honestidade. Seja honesto, seja transparente nos seus negócios. É assim? Pois é assim. Você fala, resolveu. Se você vai entrar no negócio com alguém, digamos numa sociedade, entra, mas entra com o coração, seja honesto em qualquer negócio que você faz lá fora. Em casa, gentileza, nos negócios, honestidade.
ser justo, tanto na hora de dividir ou de fazer pagamento, no trabalho, ser justo, principalmente, né? Se você for contratar alguém, seja justo com essa pessoa. Também já vi esse testemunho na igreja, que tem uma pessoa que é cristã, que é crente, contrata funcionários, mas é injusto, coloca hora extra e não paga, coloca funcionário para trabalhar um dia que não é para trabalhar, e é injusto. E isso é uma vergonha. Ao infeliz, humanidade. Isso eu já considero até o mínimo, né? Humanidade, você ser humano, se compadecer ao infeliz. Quem é o infeliz? Quem é o infeliz? Eu poderia te dar tantos exemplos aqui, mas veio uma coisa na minha cabeça que está muito forte aqui, que foi o que aconteceu lá em Imperatriz, de antes de ontem para ontem, Morador de rua, dormindo, 2 rapazes pegaram o concreto e mataram ele enquanto ele estava dormindo. As pessoas não têm piedade, não têm misericórdia. Então, lá fora, como infeliz, como desgostoso, como desafortunado, como pobre, com aquele que não tem nada, se compadecer, ter compaixão, no mínimo ter humanidade, porque hoje em dia não tem humanidade não. Com o fraco ajuda, é fácil, garanto para você que não é, principalmente com quem está começando na obra de Deus, na igreja, e é fraco. Eu já passei por isso e não é fácil não, viu? Porque a pessoa fica o tempo todo cambaleando e você tem que estar ali, tá ajudando. E a pessoa às vezes quer o tempo todo que você acompanhe ela e muitas das vezes fica falando sempre as mesmas coisas, se reclamando das mesmas coisas. Haja paciência. Já passei por isso. Está perto de uma pessoa que é fraca, acompanhar uma pessoa fraca não é fácil não. Não é. Ao fortunado, parabéns. Fácil para nós tem que ser, porque lá fora não é não. Lá fora as pessoas não querem bater palmas para quem conquista, para quem e dentro da igreja não pode acontecer isso, né? O irmão do filho pródigo, a gente precisa ser diferente e entrar e participar de uma festa que não é para a gente. Então, ao fortunado, aquele que é abençoado, que conquista, que está avançando, está crescendo, saber elogiar, saber dar parabéns. Queria usar uma outra palavra, né? Nem louvar, colocar, saber elogiar, saber falar para a pessoa que bom, mas ser sincero, né? De coração, sem fingimento, porque isso a Bíblia diz, né? Sem fingimento, como o pastor Pedro diz, mas saber dar parabéns, dizer para a pessoa, ainda bem que você conquistou, que bom que você chegou nesse lugar, desejo que você vá mais para frente, desejo que você cresça mais, desejo que você conquiste ainda muito mais, e que a gente seja sincero em relação a isso, em nome de Jesus. Mas, acima de tudo, como Pedro diz, acima de tudo, é a reverência a Deus, o temor a Deus, porque pega, ando lá, para a gente viver isso daqui, para viver essa vida de exemplo. Quem é que vai ser essa pessoa de procedimento exemplar? Se eu perguntasse para você, é lógico, né? Não quero que você levante a mão, nem quero que você
você ter um procedimento exemplar na sociedade, dentro da tua casa, no teu trabalho. Você é um exemplo de cristãos. Isso aqui é para a gente ler, meditar e aplicar na nossa vida. Para isso, para conseguir, a gente precisa da pedra, que é a primeira, é a base, é a nossa base. Jesus é o nosso exemplo, e olhando para Jesus, nós nunca seremos envergonhados e nem vamos tropeçar. Só para finalizar, eu volto em. Não precisa ir lá não, tá? Eu volto em João capítulo 17, 15. Não é fácil, mas vai, irmãos. Não fica com medo de nada, não. Não tenha medo de ir. Não dá para ter medo de ir fazer uma faculdade. Não dá para ter medo. Estou falando isso porque tem cristão que tem medo. Porque lá tem ensinamentos contrários à Bíblia, lá tem doutrinação. E eu estou falando porque eu sei o que estou falando. Lá tem doutrinação. Mas não dá para ter medo de fazer uma faculdade. Não dá para ter medo de trabalhar numa fábrica tal. Não dá para ter medo de ir para o mundo. O mundo está aí, irmãos. Não é para sair. Jesus disse assim: eu não quero, não estou pedindo para o Senhor tire. O mundo está aí. Vai lá, enfrenta. Trabalha, enfrenta as pessoas, os pagãos. Você vai enfrentar muitas provações neste mundo. Precisa ter medo de ir para aquela equipe tal, de ir trabalhar em lugar tal. Porque ali só tem credo. Enfrenta o mundo. Vai lá, irmãos. Tenha coragem. Tenha coragem. Vai, trabalha, faz faculdade. Se envolve, cresça, desenvolva. Não fica parado, não fica atrofiado, não. Vai. Não precisa sair do mundo. Mas, como Jesus disse, ele ora para que Deus ele te guarde do mal, para que venha te sustentar no meio de todas as provações que tiverem por aí. O importante é que você não vai estar sozinho. Com a ajuda de Deus, você vai conseguir ser um diferencial desse mundo e dar um testemunho vivo de um verdadeiro cristão, fora, dentro de casa. Eu disse que ia terminar, mas vou te comentar mais uma coisa. Lembra do Gadareno? Aquele homem ali, a imagem de Deus na vida daquele homem estava completamente deformada. Perdeu totalmente a imagem de Deus. Perdeu. E as pessoas tinham medo daquele homem. Tinham pavor daquele homem. Mas ele teve encontro com Jesus. Teve encontro com Jesus. E quando ele se encontrou com Jesus, as pessoas se admiravam porque a aparência dele já era diferente. E ele quis acompanhar Jesus, mas Jesus disse assim: não, volta para a tua casa e diga aos teus tudo que Deus fez contigo. O que aconteceu com Jesus? Expulsaram Jesus. Jesus saiu dali expulso, mas deixou aquele homem de Gadara, deixou aquele homem ali. E aquele homem, ele ouviu de Jesus um vai e diz o que Deus fez contigo e que ele teve misericórdia de ti. Ele recebeu um ide. Você sabe ali, primeiro evangelista, testemunho vivo. Volta a dizer, Jesus foi expulso daquele lugar. Algum tempo depois, anos depois, Jesus ele volta naquele lugar. E em Decápolis, agora, ao invés de expulso, tem uma multidão que fica com Jesus 3 dias. Tem uma multidão que fica com Jesus, ouvindo as pregações de Jesus, a palavra de Jesus, o sermão de Jesus por 3 dias. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu?
Foi uma bênção. Teve muitos milagres, pessoas sendo curadas. Você pode ler lá onde eu falei. Foi a passagem de Jesus ali em Decápolis, foi uma bênção. Mas o que aconteceu? Ele deixou um transformado. Ele deixou um evangelista mudado, transformado. Ele deixou um testemunho vivo. O apóstolo Pedro diz: seja um testemunho vivo, porque mais na frente as pessoas vão glorificar a Deus por causa da tua vida. Amém, Jesus? Vamos orar? Se coloca de pé. Eu espero que Deus tenha falado com a gente. Se coloque de pé em nome de Jesus, feche os teus olhos.